Olá, estamos aqui para passar mais uma vez o nosso devocional dos Salmos. Dessa vez o Salmo de número 150. Eu quero ler o último versículo desse Salmo, que é o versículo de número 6. E ele diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Esse Salmo, meus queridos, é um Salmo de convocação para o louvor. É o último Salmo do Saltério bíblico, o Salmo 150. E na nossa forma de correlacionar os salmos e dar ali o número de capítulos aos salmos, ele está como último salmo, o Salmo 150. Esse salmo é um salmo instrutivo e ele é um salmo imperativo também para o louvor ao Senhor. Tanto que há 10 imperativos aqui que provém do verbo louvar. Louvai-o, 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 louvai-o. É falado várias vezes nesse salmo, nesses pequenos 6 versículos para os nossos corações. Deus está convocando você e a mim para louvarmos. Nós somos chamados para louvar ao Senhor. É isso que esse salmo mais expressa para nós. Mas para que a gente louve, para que nós venhamos a louvar ao Senhor de modo correto, nós observamos que esse salmo ele consiste em 3 instruções sobre o louvor a Deus. 3 instruções sobre aqueles que são chamados para louvar a Deus. A primeira instrução: onde? E a resposta é: no santuário e na criação. O verso 1 diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. No verso 1 fica muito claro que o louvor a Deus é no templo, segundo o Antigo Testamento, é num lugar específico. No Novo Testamento, o templo é a igreja, é o povo de Deus que se reúne no santuário. Louvemos a Deus no culto, o ambiente de culto aqui é colocado, mas não somente o ambiente de culto, o ambiente da vida, no firmamento. O firmamento aqui é os céus e a terra, aquilo que foi criado pelo Senhor, obra do seu poder, obra do que Deus fez, porque também é um santuário de Deus, também é uma amostra do poder de Deus e de quem Deus é. Onde nós devemos louvar o Senhor? De forma pública, no culto, mas também devemos louvar a Deus em todo e qualquer lugar. Louve ao Senhor onde você estiver. Não importa onde você esteja, você pode louvar ao Senhor de modo que Ele é agradado do seu louvor. Louvai-o é o imperativo. Louve a Deus no culto com os irmãos. Louve a Deus quando você estiver no seu lugar, no seu trabalho, saindo no seu lazer, diante de uma praia, por exemplo. Louve a Deus. E não somente onde, mas por quê? Por que louvar? Pelas obras e por Deus. Essa é a segunda instrução, no verso 2. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louve a Deus por causa dos feitos de Deus, das obras de Deus, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz. Israel tinha que lembrar das obras de Deus, e nós temos que lembrar das obras de Deus, daquilo que Deus fez por nós, e Ele fez muito por nós em Cristo Jesus. A maior obra, o maior feito poderoso de Deus foi trazer o seu Filho ao mundo para morrer por nós. Nós louvamos por quê? Porque Cristo morreu. Nós louvamos porque os poderosos feitos de Deus são apresentados aos homens, são apresentados a mim e a você constantemente por meio da criação e da redenção dada em Cristo Jesus para o meu e para o seu benefício diário e completo e eterno que virá com o cumprimento final de todas as coisas. E o texto diz que consoante a sua muita grandeza, porque Deus é grande, porque Deus é gigante, nós devemos louvá-lo. Nós também aprendemos não somente as 2 primeiras instruções de onde e de porquê, mas como. Com instrumentos sonoros. Do verso 3 ao 5, o salmista vai citar instrumentos: trombeta, saltério, harpa, adufes. Ele cita instrumentos de corda. Depois ele cita as danças que eram comuns nos festejos judaicos ali naquele tempo. Então, louve a Deus com instrumentos sonoros, louve a Deus com tudo que você tem, e com danças, com o corpo louvando a Deus, que também é um certo instrumento de louvor ao Senhor. Também louvai com flautas, com símbolos sonoros, com símbolos retumbantes. Instrumentos de percussão também eram usados. Todos os tipos de instrumentos, famílias de instrumentos, instrumentos de sopro, a trombeta, como é citado no início, instrumentos de corda, instrumentos de percussão eram usados. Nós podemos usar vários instrumentos que os homens produziram para louvar a Deus. Deus não proíbe nenhum tipo de instrumento específico. No passado, as igrejas proibiam alguns instrumentos, mas hoje não, porque nós entendemos neste salmo mesmo que instrumentos são permitidos, e vários deles, e vários tipos, desde percussão, cordas, instrumentos de sopro. Louve a Deus com o que você tem,
na sua boca. E o verso 6 diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Se você respira, louve a Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça de louvar ao Senhor. E lembre-se que você pode louvá-lo no santuário, você pode louvá-lo na criação, você pode louvar porque Ele criou todas as coisas, você pode louvá-lo com instrumentos sonoros e dar glória ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você louve ao Senhor. Abraços para você e amém.